Olá, turminha, tudo bem? Eu sou a tia Camila, professora do segundo ano, e a disciplina de hoje é Ciências. Vocês gostaram do que vocês estão vendo? Dá para imaginar sobre o que a gente vai falar hoje? Quero ouvir a voz de vocês? Isso mesmo, nós vamos falar sobre as plantas. Por isso que a tia Camila está aqui, ó, cercada de plantinhas, né? Que daqui a pouco nós vamos falar sobre elas, tá certo? E é o nosso conteúdo de hoje, tá bom? Olha só, a última atividade de casa que a tia passou foi a ficha da página 93, 94, né? Uma fichinha, e a outra da 95 e 96. A tia Camila vai fazer a correção na próxima aula. Tudo bem? Que hoje a tia quer deixar um tempinho só para a gente falar das plantas, certo? Então vamos lá. Vocês vão pegar o livro de ciências de vocês, o 2, tá? O volume 2, da capazinha da água, fundo do mar, certo? E vão colocar na página 136, certo? Para a gente começar a estudar, vamos lá. Na página 136, fala sobre o desenvolvimento das plantas. E aí diz o seguinte: neste capítulo, você vai estudar seres vivos muito importantes para o equilíbrio da vida na Terra, as plantas, não é verdade? Gente, as plantas, por que elas são tão importantes, tia Camila? Porque as plantas, além delas deixarem um ambiente super lindo, né? Elas também ajudam na nossa respiração, né? Onde elas estão, o ambiente fica mais frio, né? O ambiente fica mais leve, né? Por conta das plantas, né? Então, por isso que elas são tão importantes, certo? E aí, na 137, no Conversa Vai, diz o seguinte: observe a imagem de abertura, o que as crianças estão fazendo. Olhem aí na página 136, 137, com o livrinho aberto, certo? E imaginem, me falem daí, que eu vou ouvir daqui, certo? O que essas crianças estão fazendo aí na imagem. Isso mesmo. Elas estão regando plantinhas, elas estão, ó, cavando a terra para plantar as plantas, né? Isso que elas estão fazendo. Você já fez o mesmo que essas crianças? Já plantaram uma plantinha? Já regaram plantinhas? Sim ou não? Se sim, como que você fez? Que materiais você usou, né? Regador para aguar as plantinhas, a pá para cavar a terra e as mudinhas para colocar na terra, né? Para virar uma árvore, uma planta bem bonita, certo? Na casa de vocês tem plantas? Vocês gostam de cuidar dessas plantas? A mamãe rega as plantinhas todo dia, né? O que é que essas plantinhas precisam para elas crescerem bonitas, né? É sobre isso que esse capítulo vai falar, certo? E aí na página 138, coloca na página 138, tem o Conversa Vem, certo? Que diz o quê? As crianças da imagem da abertura, que é aquela que a gente viu, aquela imagem que a gente acabou de ver, estão plantando uma árvore. Se você já plantou uma árvore ou qualquer outra planta, sabe que elas precisam ser plantadas em locais apropriados que possam crescer. Afinal, as plantas também são seres vivos, né? Nós, as pessoas, o que é que a gente precisa para a gente estar assim, ó, falando, vivo, com saúde? A gente precisa comer todos os dias, né? E essa comida precisa ser uma comida, ó, nutritiva, tá? Precisa ter fruta, precisa ter verdura. Então, a gente precisa, ó, tomar um suquinho de fruta, tomar um leitinho, que também, ó, é forte, comer feijão, né? A verdurinha que a mamãe coloca para temperar o feijão, a carne, come tudo junto, batata, cenoura, né? O nosso corpo, ele precisa disso para a gente continuar,
né? Vivendo, sem pegar gripe, sem ficar doente, certo? Sem morrer. Então, é isso que nós, somos seres vivos, precisamos, né? E essas plantinhas aqui, ó, elas também são seres vivos, né? Se a gente não cuidar delas, elas vão morrer. Então, assim, o que é que vocês acham que uma plantinha dessa, ela precisa para ficar bonita, para crescer e não morrer? Né? Eu mesma já plantei várias plantas e elas morrem, né? Por que será? Será que eu estou deixando de fazer alguma coisa? Olha, as plantinhas, quando elas vão ser plantadas, a gente coloca o quê? Adubo na terra, né? Aquele adubo tem muita coisa que ela precisa para criar raiz e crescer. É igual a nossa comida, né? Quando a gente vai comer, a gente tem que comer arroz, tem que comer feijão, tem que comer a carne, um pouquinho de verdura, tomar um suquinho, né? Então, se a gente... É igual o adubo dessa plantinha. Se a gente não colocar ele, colocar só na terra solta, a plantinha não vai conseguir crescer e ficar bonita. Certo? Então, assim, o que é que vocês acham que essas plantinhas, elas precisam para elas crescerem e ficar bonita? Precisam de quê? Do adubo, né, para plantar. O que mais? Da luz e do calor do sol, né? Porque também se elas não tiverem a luz e o calor do sol, elas não vão sobreviver. E de água, certo? Depois que você planta, você coloca água, agoa essa plantinha todos os dias, tá bom? Que essa água que você coloca ajuda ela a crescer. Então, aí já é a resposta do Conversa Vem, né? O que você acha que as plantas precisam para sobreviver? Agora a gente vai ver onde as plantas elas podem ser encontradas, ainda na página 138, viu? E aí na página 138 tem duas fotinhas aí que tem o Parque Tanguá, em Curitiba, que tem uma variedade imensa de plantas lá, várias, de todos os jeitos, né? E a Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, que é a maior floresta do mundo. Então, aí você já vê que já tem muita planta, né? Muito verde. Aí, assim, na sua casa, nas ruas, na escola, quem lembra, nos campos, nas plantações, nas florestas, as plantas, elas estão em todos os lugares. Se você prestar atenção, você vai perceber que elas fazem parte do nosso dia a dia. Né? Às vezes a gente está caminhando, agora que a gente não pode, a gente está em casa, mas antes a gente caminhava para a casa de alguém, ou então caminhava para vir para o colégio, ou vinha de carro, a gente observava que a cada local que a gente passava, a gente via uma plantinha, não era? Então, ela faz parte do nosso dia a dia. Na nossa casa deve ter uma plantinha ou uma árvore, né? Então, a gente pode ter plantas dentro e fora de casa, nos vasos, nas hortas, no jardim, no quintal. E algumas cidades possuem parques e praças repletos de plantas, né? Quem já foi aqui para as praças de Maranguape, sabe que lá tem muitas plantinhas, né? Aquelas plantinhas da florzinha vermelha, tem muitas árvores, né? As praças de Maranguape são bem arborizadas, viu? Tem muitas plantinhas, certo? E muitas pessoas apreciam cultivar plantas em suas casas. Possui uma hortinha com vários temperos, o cheiro verde, né? Pode ser plantado na nossa casa, tia, pode. O coentro é mais difícil, porque o coentro você precisa comprar semente para poder plantar, certo? Mas já a cebolinha, pergunta à mamãe o que é cebolinha. Mamãe, qual é a cebolinha do cheiro verde? Né? E aí, se você cortar e deixar só a sementinha dela e colocar na terra, você consegue fazer com que ela cresça. Na próxima aula, a gente vai plantar 2 plantinhas, tá certo? E eu vou plantar daqui, você vai plantar daí, e a gente vai acompanhar o crescimento dessas plantinhas, tá bom? E aí, gente, existem as plantas ornamentais.
Tia, o que é planta ornamental? São plantas cultivadas com o objetivo de embelezar. Olha, tem as plantinhas que a gente planta que nos fornecem alimentos, como é o caso do cheiro verde, que a gente planta e usa, né? Como é o caso do capim-santo, que a gente usa para fazer chá, né? Para calmante, né? E tem essas plantinhas aqui que eu trouxe, que elas são plantadas para embelezar o jardim, são plantinhas ornamentais. São essas plantinhas aqui, certo? Que são conhecidas como as plantinhas ornamentais, ó. São as plantinhas que são plantadas para embelezar o jardim, certo? Já as outras que eu falei, do capim-santo, do cheiro verde, a gente planta para usar, certo? E aí na página 139, né, pergunta o seguinte: como é a sua casa? Ela tem jardim, tem quintal, né? Se for um apartamento, você e sua família cultivam plantinhas, certo? Se ainda não, pede a mamãe para plantar uma plantinha, colocar ela no adubo, ajudar ela a crescer, para você ver o crescimento dela, né? Muito bom ter essas plantinhas aqui na nossa casa, certo? Na próxima aula nós vamos plantar 2 plantinhas para a gente poder acompanhar o crescimento delas, certo? E aí na página 139, na casa de vocês, vocês vão responder esse questionário que fala sobre as plantas, certo? Se você tem planta na sua casa, se são muitas, se são poucas, como que você cuida, quem que cuida, certo? E para aproveitar que nós estamos falando de plantas, certo? Hoje, sexta-feira, dia 5 do mês de junho, a gente comemora o Dia do Meio Ambiente, certo? Lembram daquelas aulas que a tia explicou para vocês sobre a reciclagem do lixo, né? Tudo aquilo, gente, faz parte da proteção que nós devemos ter com o meio ambiente, né? Nós devemos cuidá-lo. Cuidá-lo como? Não jogando qualquer lixo em todos os locais, certo? A gente precisa reciclar o lixo, né? Colocá-los na forma correta para que eles não sejam jogados de qualquer jeito, né? Assim, né? As plantinhas, a gente precisa cuidar delas, né? Porque acontece muito desmatamento, as pessoas cortam mesmo as árvores, não colocam outras no lugar, né? Assim, e aí acontece de quê? Da floresta ficar sem árvores porque não estão plantando outras no lugar. Então, tudo isso faz parte da preservação do meio ambiente. O meio ambiente é o meio em que a gente vive, né? É a água que a gente bebe, que a gente precisa economizar, senão vai faltar. É as plantinhas que a gente precisa cuidar, senão elas vão embora, né? É o lixo que a gente não pode jogar de qualquer jeito, a gente precisa reciclar e tem que ter cuidado com o que está jogando fora, certo? Tudo isso faz parte do meio ambiente que nós devemos cuidar, né? Então, hoje, dia 5 de junho, vamos, na conscientização de cuidar do nosso ambiente, certo? E para finalizar a nossa aula de ciências de hoje, que foi bem legal, trouxe aqui umas fotinhas de plantas, certo? São plantinhas ornamentais. Essa daqui, inclusive, é essa aqui que a tia trouxe para cá, certo? São plantas que são plantadas para embelezar os jardins, né? São plantas ornamentais. Trouxe outra, essa aqui também é muito linda, né? Para deixar o jardim muito bonito. Esses são exemplos de plantas ornamentais, certo? Essa outra aqui, que é conhecida como espada de São Jorge, o nome dela, porque o formato da folha dela parece com uma espada, né? Também é uma plantinha ornamental, muito bonita, certo? Essa aqui também muito linda, é uma plantinha que dá essa flor, certo? A mamãe deve adorar. Chama a mamãe para assistir essa aula, que ela adora. Tenho certeza que a mamãe adora planta. Olha só esse jardim como tá lindo, com as plantinhas ornamentais, né?
Todas essas fotos são exemplos de plantas ornamentais, certo? Olha só que lindo essa. Estão vendo? E aí, nós vamos terminar essa aula de hoje com uma música, né? Trouxe aqui uma música, que a gente está falando do meio ambiente, vamos falar da água também. Esse período de quarentena que nós estamos em casa, vamos tentar economizar, certo, a água. Vamos tentar fazer com que a gente não gaste muita água quando for escovar o dentinho, fechar a torneira. Quando for tomar banho, tia, eu vou lavar o cabelo. Passei o shampoo no meu cabelo, fecha o chuveiro, certo? Vamos aproveitar nesse período que todo mundo está em casa, todo mundo está usando água ao mesmo tempo. Vamos economizar, certo? E aí eu trouxe uma surpresa para a gente cantar essa música, tá? Vou mostrar para vocês o que é que eu trouxe, ó. Ele veio comigo hoje, de surpresa, para a gente cantar essa música, olha só. Como a gente vai falar da água, né, ó, nada mais justo que eu trouxesse para a gente cantar essa música um guarda-chuva, né, já que a gente vai falar da água. Então, a tia vai cantar daqui e você vai cantar daí, acompanhando a musiquinha. E lembrando, certo, dia 5 de junho, dia do meio ambiente, vamos economizar, tá bom? Vamos começar a nossa musiquinha. Não precisa ter medo, Beninha. O trovão é sinal que a chuva vem. E a chuva é bênção de Deus. A água, quando está no céu é nuvem. Se você ouvir um trovão, cabum! Logo a chuva vai cair, vai cair, vai cair. A água, quando está no céu é nuvem. Se você ouvir um trovão, que barulhão! Logo a chuva vai cair. A chuva serve pra molhar a terra. A chuva serve pra encher os rios. A chuva nos dá água pra beber. A chuva faz a planta florescer. A água, quando está no céu é nuvem. Se você ouvir um trovão, logo a chuva vai cair, vai cair, vai cair. A água, quando está no céu é nuvem. Se você ouvir um trovão, cabum! Logo a chuva vai cair.